Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre objetos no TypeScript. E para começar, eu vou criar uma constante chamada person, certo? Que vai receber como valor um objeto, que a gente declara usando chaves. E dentro dessas chaves eu vou colocar as características e funções do meu objeto, que no caso a gente vai chamar características de atributos e funções a gente vai chamar de métodos, beleza? Para começar, esse person ele vai ter um name, que vai ser, vou colocar aqui Pablo. Vai ter um age, que eu vou colocar aqui 20. Vai ter uma função, que eu vou chamar de speak, que vai receber uma função, não, um método, que eu vou chamar de speak, que vai receber uma função, um arrow function, que vai simplesmente retornar um console log hello world. Beleza? Aqui embaixo, só para a gente ir organizando, vou colocar um console.clear e um console.log. E a primeira coisa que a gente pode ver é que um objeto ele é formado por essa característica, por essa estrutura de chave e valor, de key e value. Então, ele sempre vai ter um atributo com um nome, que é a nossa chave, e o valor desse atributo, certo? Nesse caso aqui a gente vai ter um método, o nome desse método, o nome da chave dele é speak, e o valor dele é essa função. E a gente pode acessar esses valores usando essa notação aqui. A gente chama, ou a gente coloca o nome do objeto, no caso person, usa o ponto, e aqui a gente vai acessar o valor de dentro desse objeto. No caso aqui eu posso dar um console log nesse person.name, tranquilo? Vou selecionar ele aqui, e se eu der um run, ele já vai mostrar para mim aqui do lado Pablo, que é o nome que está dentro do objeto. Eu posso também acessar o age, obviamente, da mesma forma, mas se eu tentar acessar aqui o nosso speak, ele vai mostrar pra gente realmente só a função, mas e se eu quiser executar esse método? Bom, como esse no caso já está retornando ao console log, eu posso simplesmente colocar ele aqui fora e executar passando assim nossas parênteses, certo? Como ele não recebe nenhum parâmetro, a gente não precisa colocar nada aqui dentro. Se a gente der um run, a gente vai ver a string aqui sendo mostrada. Outra coisa interessante da gente falar de objetos é um operador chamado spread operator, que basicamente ele tem como objetivo clonar os valores de um objeto. Então aqui eu vou criar uma nova constante chamada clonePerson. Tá certo isso? Person. ClonePerson. E ele vai receber um novo objeto. E esse novo objeto vai receber todos os valores do meu person, da minha primeira constante. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço para copiar todos os valores? Eu uso ponto, 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 que é o spread operator, que é o nosso operador, e coloco o nome do nosso objeto, que a gente quer copiar. E depois dele aqui, como eu quero clonar o objeto person e colocar mais um atributo, mais um método, eu vou colocar aqui, vou clonar todos os valores e vou colocar um novo método chamado sum, que ele vai receber uma função que tem como parâmetros um a, que vai ser um number, e um b, que vai ser também um number, e ele vai simplesmente retornar a soma desses dois valores. Deixa eu diminuir aqui esse console. Então, basicamente, eu acabei de declarar uma nova constante chamada clonePerson, que recebe todos os valores de person, mais um método sum, tranquilo? Uma coisa curiosa aqui, só para explicar, se a gente der um log aqui no nosso person, no caso do TypeScript Playground, ele vai mostrar aqui só os nossos atributos, certo? Ele não vai mostrar as nossas funções. Mas a gente pode vir aqui e acessar elas da mesma forma. Então aqui a gente tem o speak e o sum, que são os nossos métodos. E eu vou executar esse método sum, que ele vai receber como parâmetro dois números, eu vou colocar aqui 3 e 5. E ele vai retornar para mim a mais b. Então eu tenho que criar uma nova constante chamada sum. Sum. E aqui eu posso mostrar esse valor que está sendo retornado. No caso, eu vou dar um run e aqui ele vai mostrar para nós 8, que é o 3 mais 5. Tranquilo. Quanto à estrutura de objetos, é basicamente isso. Só tem mais duas coisas que eu gostaria de mostrar por curiosidade, que é dentro do TypeScript, dentro do JavaScript, a gente tem um objeto que é o chamado object, que é uma palavra reservada do TypeScript, do JavaScript. E esse object ele possui alguns métodos que são comuns a todos os objetos no JavaScript, no TypeScript. Que eu quero falar de dois deles, que o primeiro é o object.keys, que é um método que recebe como parâmetro um objeto. Então vou passar o nosso clonePerson. Ele recebe como parâmetro o nosso objeto e vai retornar para a gente uma lista com todas as chaves desse objeto. Então vou colocar uma constante keys e vou dar um log nela aqui.
dar um run, e você pode ver que ele vai trazer uma lista com todas as chaves desse objeto que eu passei. No caso aqui do clone person, ele vai ter todos os atributos do person, que é o name, o age e o speak, e também vai ter o atributo sun, que foi o que eu adicionei aqui. Fora isso, eu vou ter a mesma coisa para os values, né, para os valores das keys, e a gente pode mostrar aqui no mesmo objeto, né, ele vai trazer uma lista com todos os objetos de dentro do nosso, com todos os valores de dentro do nosso objeto, no caso aqui o name, o age, a função speak e a função sum. Tranquilo? Quanto a um primeiro resumo de objetos, eu acho que está tranquilo. A gente vai ver outras aplicações e como utilizar eles com outras estruturas de dados, e vai ser bem legal, mas isso é para a gente continuar vendo no decorrer dos próximos vídeos.